noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Pai Celestial, ilumine a todos nós e que nós possamos estar nessa perfeita sintonia com a espiritualidade para sairmos daqui com um pouco mais de conhecimento sobre essa doutrina. Bom, o tema de hoje é doença, doente e a cura segundo o Espiritismo. Bom, doença, segundo o Espiritismo, ou alguns espíritos que nos informam, não há doença, há doentes. Porém, a doença ela pode ser absorvida de acordo com o nosso estado espiritual. Quer dizer, a grande maioria das doenças que a gente adquire, ou que ela seja manifestada durante a encarnação, muitas das vezes ela já vem com uma programação genética de outras vidas, porque nós tínhamos menos conhecimentos, abusávamos mais, eram menos prudentes, né, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, e tudo que a gente faz ou pensa, ele fica registrado nesse DNA espiritual. Quer dizer, existe um HD dentro do espírito que grava todas as coisas, desde a primeira encarnação. Desde a primeira. Então, eu não sei se o computador foi inventado com esse HD baseado nessas informações do Espiritismo, porque o Espiritismo não tem essa informação baseada no HD da informática, né? Mas nós temos um HD e por isso, quando a gente se apresenta para o mundo espiritual, esse HD é acessado. Então, não tem como a gente disfarçar como a gente faz aqui quando está encarnado, né? Se disfarça de bonzinho, mas na realidade às vezes a gente não é tão bonzinho. Então esse livro aqui, Genética e Espiritismo, de Eurípides Curro, ele fala disso, né? Desse DNA que a gente traz de uma encarnação ou de uma reencarnação para outra reencarnação. E hoje é muito comum, né? A medicina, ela trata várias pessoas com a mesma doença e a reação de cada paciente muitas vezes é bem diferente de um para o outro. Então alguns agora estão explicando, não, mas depende do DNA da pessoa. E agora com o mapeamento, né, do DNA humano, logo cedo dá para saber se a pessoa tem a possibilidade de adquirir uma doença, se ela já vem propensa a determinadas doenças desde o nascimento. Nada mais do que o Espiritismo exatamente fala. E a própria homeopatia também ela não trata doença, ela trata doente. Então 10 pessoas podem ir no médico homeopata com os mesmos sintomas, com a mesma doença, vamos dizer assim, e ter medicamentos completamente diferentes ou com potências diferentes, porque a consulta homeopática é um pouco bem diferente da consulta alopática, né? A perguntar se a gente está feliz, se a gente tem preocupação, pergunta às vezes até se a gente lembra da infância, se ela foi boa, se ela não foi. Aí a gente fica assim, não vai perguntar se dói, se não dói, né? E é o que menos pergunta. Por quê? Justamente o que a medicina também, mesmo a alopática, está avançando. As questões emocionais refletem muito nas nossas condições físicas. E, se não me engano, não sei se é Emmanuel ou se é André Luiz, que fala que se a gente se visse, naquele momento que a gente está com raiva, que a gente está irado, o estado do nosso perispírito, a gente ficaria assustado. E esse perispírito, ele tem uma interligação direta com a matéria. Então, se a gente ficar triste, o corpo vai ter uma reação. Todo mundo percebe quando a gente está triste. Quando a gente está contente, todo mundo percebe. Quando a gente sente uma dor, a gente também faz uma expressão. E como é que essa dor a gente sente? Quem é que sente a dor? É o corpo ou é o espírito? É o espírito. O corpo apenas manifesta. Porque se a gente tirar o espírito, pode espetar lá o corpo, pode dar tiro, não vai sentir nada, né? Ele está desligado do espírito, ele fica inerte, fica uma matéria inerte. Somente essa ligação com o espírito e através do perispírito, tudo que vem de fora, né, que vem do ambiente,
tocou na gente, a gente vai sentir, né? Se é lógico, se o corpo está funcionando normalmente, né? As sensações estão normais. Então, nesse livro aqui, ele diz o seguinte: DNA e reencarnação. O sempre lembrado professor Carlos Torres Pastorino, em Técnica da Mediunidade, que é um outro livro fantástico, apresenta incomparável estudo didático sobre o DNA e suas consequências sobre as reencarnações. Sugere oportunamente quanto à caminhada evolutiva do espírito nas diversas viagens proporcionadas pela reencarnação. O DNA traça o roteiro turístico a cada viagem evolutiva e automaticamente vai marcando as paradas nos portos das dores e as festas nas cidades das alegrias. No DNA vamos diariamente numa vida gravando o que nos ocorrerá na vida seguinte, a construção lenta, mas segura, de acontecimentos infalíveis e inevitáveis. Tem aquele ditado: aqui se faz, aqui se paga. Ele é muito correto, né? O Espiritismo vem explicar isso através da lei de causa e efeito. Então, se nós estamos com algum sintoma, tem que ter uma causa. E é isso que a medicina tem que descobrir: qual é a causa da minha dor de cabeça. O que é bastante complicado para a medicina, né? Porque dor de cabeça pode ter uma série de causas, né? E pode ser até emocional. Está tudo funcionando bem. Aí você tira ultrassonografia, radiografia, tomografia, tudo quanto é fia, e não descobre por que é a tua dor de cabeça. E aí alguém pergunta assim: como é que está lá na sua casa? Ah, está uma tristeza. Essa é a questão da dor de cabeça. Nós temos a úlcera nervosa, né? Que é uma prova aí, quando está nervoso a úlcera aparece. Está tudo bem, a úlcera está calminha, não aparece a úlcera. E assim por diante. Então é importante a gente seguir as orientações da espiritualidade de Jesus, do nosso comportamento, né? Então nós temos que ter otimismo, alegria, né? Pensamentos positivos e, acima de tudo, esforço na transformação do nosso comportamento. Infelizmente, né, ainda para nós, ou pelo menos para mim, tudo que eu gosto é imoral, é legal, não engorda. Quando engorda não tem problema, porque hoje tem várias maneiras a gente pode parar de comer isso, comer aquilo, né? Fazer uma dieta, tem uma série delas, e pode chegar aquele corpo, né, que a gente gostaria de ter, porque a gente nunca está contente com o nosso, né? Quem é loiro quer ficar moreno, quem é moreno quer ficar loiro, e assim por diante. Então, tem esse jeito. Mas quando aquilo que eu gosto é ilegal, também dá para dar um jeito, né? Tem advogados, bons advogados, quem tem dinheiro consegue se livrar de uma série de coisas ilegais, né? A gente está vendo aí que depende até de QI, né? Quem indica, você pode burlar a lei. Mas quando é imoral, ele está constituído dessas duas condições: daquilo que a gente faz com o nosso corpo, com o nosso espírito, com a nossa ética e com a nossa moral. Aí não tem jeito. Aí ele é registrado nesse DNA e nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. Tudo que eu fizer ilegal, imoral ou até corporal, eu vou responder por isso. Então, se eu prejudico o meu corpo, se eu maltrato o meu corpo, seja com o que for, a outra encarnação vai aparecer. Aí, mas ele nasceu com cirrose, como é que pode? Né? Acabou de nascer, mas é um corpo novo, mas o espírito é aquele espírito antigo. Aí lembra que Jesus disse: o que do corpo é do corpo, o que é do espírito é do espírito. Mas o corpo é o reflexo da situação espiritual. E então nós temos lá uma matriz, e o corpo é uma cópia. E muitas vezes a misericórdia divina até produz até uma cópia muito boa, muito bonita, para ver se a gente, nessa outra reencarnação, a gente tome um pouco mais de cuidado do corpo e do espírito, é uma obrigação do espírito. Então tudo que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou fazer, que eu vou pensar, eu tenho responsabilidade sobre isso. E na atual situação que nós estamos, no patamar que nós estamos,
não tem mais quem possa dizer que não sabia, porque Jesus disse que o Espiritismo estaria vindo para nós, através do Espírito da Verdade, a pedido dele, quando a humanidade estivesse madura. Então, se o Espiritismo chegou através do Espírito da Verdade, isso quer dizer que a humanidade está madura, não existe mais ingênuo. Pode ser que ainda tenha muitas pessoas que não estejam inteiramente esclarecida, informada nessa questão das leis de Deus. Nós mesmos, espíritos, temos muita coisa para aprender, mas tudo vai vindo de acordo com a gente vai amadurecendo a nossa inteligência, o nosso desenvolvimento intelectual e espiritual. Então, por isso as doenças, né? Ela pode vir de vidas passadas, mas também pode estar na vida presente quando a gente não toma esses cuidados. Tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda, né? Então, o espírita comemora a Páscoa como o católico? Não. Mas por que não comer um ovinho de Páscoa, né? Então, o espírito tem um esclarecimento diferente ou um pouco mais nítido do que realmente é a Páscoa, né? Não tem nada a ver com o coelho, porque o coelho nem bota ovo, né? Mas é uma questão de renovação, né? Como foi dito aqui muito bem na colocação na prece, né? É uma renovação, é um momento de reflexão, foi um momento de libertação, né? A festa foi justamente quando os hebreus se libertaram do Egito. Então, uma comemoração, porque ficaram quase 500 anos escravos, né? Dependentes, presos, e se libertam, né? Então não tinha nada a ver com o ovo de Páscoa, não, que o homem vai inventando, né? Até a data mesmo, cada ano cai diferente, né? Mas isso pouco importa. Assim também, como é que a gente pode garantir que o nascimento de Jesus foi dia 25 de dezembro? Né? Não tem como. Mas o importante é fazer essa lembrança com uma mentalização diferente, né? Da renovação. O homem precisa se renovar a cada instante. Então, a cada dia a gente está aprendendo, a nossa responsabilidade está aumentando. Então, nesse mesmo livro, ele vai falar das anomalias fetal. Nós estamos sabendo o que está acontecendo aí com esse Zika vírus, né? E uma série de doenças. Antigamente, né, na época de Jesus, o problema mais sério era a lepra, né? Tinha até as colônias dos leprosos, eles ficavam isolados da sociedade e não tinha jeito, tinha que morrer mesmo, né? Porque ninguém sabia nada, não sabia como cuidar e ficava isolado ainda das pessoas. Foi poucos, né, aqueles que cuidaram deles, né? Maria foi uma que, depois da desencarne de Jesus, se dedicou a isso. Então eram poucos que atendiam aquelas pessoas. Depois, já no mundo mais moderno, a tuberculose, né? Na época do meu avô, quem pegava tuberculose já estava com o atestado de óbito na mão, assinado. Depois foram vindo outras, né? O câncer, né? Quando o câncer surgiu, falava, não tinha, até hoje, né? Muita gente tem medo de falar essa palavra. E hoje a grande maioria é perfeitamente tratável e, dependendo do estado que está, pode ser curado. Depois foi a AIDS, né? Que agora a gente já nem fala mais, agora está falando uma coisa de um mosquitinho, uma coisa... Por quê? Falta do cuidado, né? A gente não zela pelaquilo muitas vezes que tem que zelar. Nós mesmos, né? Eu trabalhei, agora estou aposentado, graças a Deus, mas até pouco tempo eu trabalhei 20 anos na Secretaria de Meio Ambiente, tomando conta da limpeza pública. Então tem essa relação, limpeza pública com doenças, né? Então quem trabalha com limpeza pública tem que ficar sabendo sobre uma determinada de doenças que são transmitidas pelos insetos, né? Que proliferam, mosquito, barata, rato e um monte deles à medida que tem que surgir. As próprias maioria das doenças, tuberculose, a lepra, são doenças da falta de saneamento.
Então, sujeira. Tendo sujeira, nós corremos o risco ambiental de ficar infectado por uma doença, uma virose, uma bronquite, pneumonia, um monte de coisas. É o ambiente que não está devidamente higienizado. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, todos os cuidados de asepsia têm que ser tomados, porque senão você fica com infecção hospitalar. Tem fungo, tem bactéria em tudo quanto é lugar. Graças a Deus. Mas à medida que essa relação nossa com eles não for muito boa, não for dentro de um determinado limite, a gente fica doente. Então, muitas doenças a gente pega no ambiente, mas, por exemplo, tem muitos que não pegam. Os médicos vão lá, tratam as pessoas com doenças contagiosas, lógico que eles tomam muitas precauções, e não fica doente. Porque nós temos no nosso DNA um instrumento chamado sistema imunológico. Teve algumas pessoas que não aconteceu nada com a bomba atômica. Quem pode explicar isso? Só o espiritismo, né? Porque de outra forma é milagre, né? E tantas outras coisas que a gente vê no dia a dia, que quem não conhece como é que funciona espírito, perispírito e matéria, apesar que perispírito também é matéria, não vai entender muitas coisas. E muitas coisas que acontecem, né, a nível espiritual, entre aspas, ou religioso, muitos chamam até hoje de milagre, né? Quando uma pessoa vai lá numa igreja católica, em frente a uma imagem, faz uma prece, um problema de saúde, e de repente é curado, ou um parente, ou rezou por outro, né? Orou por outro, e foi curado. Aí é milagre. Mas nós sabemos, o espírita sabe como que isso funciona. E agora já tem algumas pessoas, né, na área científica, da física quântica, que eles estão fazendo, já tem vários estudos. Então eles fizeram um estudo assim, a pessoa pedindo por outro, pode acontecer alguma coisa, uma oração por outra pessoa, e está provado que está. Então eles colocam a pessoa numa sala, o eletrocefalograma, todos aqueles registros, e outras pessoas aqui, ou uma pessoa orando por aquela pessoa. E naquele momento se registra uma modificação. E aconteceu muito na Escola Paulista de Medicina, né? Pessoas lá em coma, aí vem algum parente, algum amigo, e fazia prece. Aí eu estava lá quase que no zero. De repente, aí um falou assim, mas como é que é possível? Será? Isso é coisa de religioso. Aí sempre tem um médico espírita no meio, claro, né? Não, isso acontece por causa disso, é uma movimentação fluídica. Então o espírito tem condição de fazer essa intervenção na matéria. Kardec pergunta, os espíritos podem interferir na matéria? Sim, muito, com certeza. Então, fluido não é matéria? Existem três coisas que nós conhecemos, né? Deus, todo mundo sabe o que é Deus? Graças a Deus, né? Causa primária de todas as coisas, por enquanto é só. E espírito, todo mundo sabe, né? Nós somos espírito. O que é o espírito? Ser inteligente do universo, por enquanto é só. Somos espírito, não sabemos ainda direito que somos. Nós sabemos que somos espírito. Mas como que Deus fez o espírito? Como que ele criou? Tem um princípio inteligente que passa pelo reino mineral, vegetal, animal. Ótimo, né? Que esclarecimento. Mas o que nós somos afinal? Imortais, indestrutíveis. Olha que coisa. Quanto que falta ainda para a gente saber, né? Mas agora a gente já sabe de corpo. A medicina sabe tudo sobre o corpo? Corpo, matéria, nós não sabemos tudo. Até porque eles investigam o cérebro, esse lado faz isso, aquele lado faz aquilo, já está bem adiantado. Mas o que faz isso movimentar? É isso que está faltando, né? Bom, então nesses casos de microcefalia e esses problemas, né, do feto, de anormalidade, muita gente apela para o aborto. E até na lei diz, né, se realmente a medicina comprovar esses estados, então a mulher tem o direito a fazer o aborto. Não pela lei de Deus, não pelo espiritismo, que não aconselha isso. Então nesse mesmo livro fala dessas anomalias. Os verdadeiros espíritos, os verdadeiros cristãos, que são a mesma coisa, não ocorreria solucionar um caso de anomalia fetal
através do aborto provocado. Intui que nada ocorre por acaso. Então, como quem determina o que nós temos que passar é uma lei imutável, uma lei de Deus. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que responder. Então, se a gente vem para responder por uma coisa e alguém interrompe essa possibilidade de a gente pagar a nossa dívida, ele está prejudicando aquele espírito. Por isso que o aborto é condenável pela lei de Deus, pelo Espiritismo, mesmo nos casos de microcefalia. Não sei se vocês ficaram ao par de um caso de uma pessoa que teve gêmeos, a menina e o menino. Se não me engano, foi o menino que veio com microcefalia, ela teve zika, né? E a menina não lembro agora se é um dos dois veio normal. Aí os médicos estão intrigados, como é que pode? E agora? Derruba um monte de conceito. Não, teve zika, entrou na placenta, não tem jeito, microcefalia, está provado, né? Outra quase provada. A maioria é assim. Mas agora gêmeos, como é que pode? Porque um tem um plano reencarnatório de um jeito e o outro está aí a prova. Para nós espíritas fica bem claro. O que os livros, o que os espíritos informam, bate com o que está acontecendo. Então, se a gente interrompesse, né, acabaria tirando a prova até daquele que veio bem, né? Estaríamos cometendo 2 assassinatos. E quem sabe, né, qual é o compromisso desse que veio bem com aquele que veio com a microcefalia? Qual é o compromisso desses pais? E qual é o compromisso do profissional de saúde que aconselha o aborto? Então, esse livro aqui é muito interessante, né? Para a gente entender como é que isso fica gravado no nosso ser e como é que vai ser o nosso corpo e também como que a gente pode mudar isso. Teve um caso também há uns tempos atrás, há uns 10 anos atrás, uma menina que estava praticamente acéfala, né? Ela nasceu praticamente com menos da metade do cérebro. E a medicina, através das imagens, hoje descobre mais fácil. Então o médico chegou para o casal e falou: olha, ela não vai nem sobreviver, talvez nem uns minutos, porque a condição do cérebro dela está praticamente sem cérebro. E aconselho vocês fazerem aborto agora, né? Enquanto é cedo. Aí nenhum dos dois, o casal, não quis de jeito nenhum. E ela sobreviveu quase 3 anos. O nome dela era Vitória. Isso é um pessoal lá do Paraná. Então, quem somos nós? Não tem nenhum médico que possa garantir, olha, não se passa de hoje. A vida por um fio, não passa de hoje, 24 horas, 6 horas, né? Que era muito comum falar antigamente. Hoje a gente não escuta isso, não. A gente escuta assim, está num estado de muita dificuldade, né? Mas não fala mais isso. Porque muitas pessoas ficaram mais de 30 anos em coma e de repente voltou. Eu tenho um amigo, faz muito tempo que eu não tenho contato com ele, né? Lá de São Paulo, que ele foi considerado clinicamente morto no Hospital das Clínicas de São Paulo. Né? Com 5 tiros, perfurou vários órgãos e situação complicada. Aí ele ficou lá em coma, né? Muita gente, muitos amigos foram lá doar sangue, ó, não passa de hoje, não passa de hoje, não passa de hoje. E aí uns quintanistas do hospital pediram autorização para a família para fazer uma cirurgia, umas 2 horas depois que ele estava lá, para fazer uma cirurgia, mas era experimental, com tripa de carneiro, fazer um monte de remendo lá. E fizeram, mas era sem compromisso, só para efeito científico, porque a família concordou, que é uma família esclarecida. Aí depois de 30 dias ele começou a ficar bom, daí em 90 dias ele já estava lá na rua, lá, pronto para tomar a cervejinha. Mas andava lá, clinicamente morto, quer dizer, nasceu de novo. Então, doença
Se a gente quiser ter saúde, a gente tem que estar começando a pensar nisso agora. Pensar em saúde, comportamento diferente, né? Vamos pensar bem que o que eu gosto não pode ser imoral, nem ilegal e nem engordar. Embora nós temos também, infelizmente, no mundo da ganância, do egoísmo, uma indústria da doença, né? Muita coisa que a gente come hoje, ela está modificada geneticamente, né? Sempre esqueço esse nome, os transgênicos, né? Até pertencia a uma ONG no Rio das Ostras, chamado MERA, Movimento Ecológico e Rural. Nós fizemos muito combate na época sobre isso, né? Com parceria com outras ONGs aí pelo Brasil afora, mas não tem jeito, né? O poder econômico sempre é pesado, né? Então hoje a gente come, né? Então, para não dar praga na lavoura, se vende uma semente modificada, mais resistente. Mas aí tudo vai tendo mutação, tudo vai se adaptando. Aí o inseticida começa a fortalecer aquelas pragas. Aí tem que comprar um inseticida mais forte. O fornecedor disso tudo é o mesmo grupo, né? Vou até falar o nome aqui porque já saiu na mídia direto, Monsanto. Então é a mesma que vende o produto, os insumos para fazer o medicamento, é o mesmo que vende os insumos para a gente ficar doente, né? Então, por exemplo, um boi hoje não fica 2 anos no pasto, ele está prontinho, gordinho, pronto para ser abatido. Agora compra um sítio e bota o boi lá para se tratar dele normalmente. Pega uma galinha caipira lá no mato e começam as coisas normais. Daí 1 ano e meio você mata a galinha, não vai dar 1,5 kg. Ela fica lá na granja, lá, menos de 30 dias, fica lá com 4 quilos. Tem até um Chester, né? Que ninguém sabe o que é isso. É uma galinha metida a besta, né? Quer dizer, com bomba para ficar grande. E nós comemos isso, por isso que a gente vê no mundo inteiro onde se come, né? Porque tem lugar que não se come, aí não fica gordo de jeito nenhum. Mas aonde se come, há obesidade. Porque nós comemos hormônios, principalmente as mulheres, sofrem mais com as consequências disso. Porque as questões hormonais da mulher é muito mais complicada que o homem, né? Então tem muito homem que pensar que só ficava com a barriguda por causa da cerveja. Mas não é só por causa da cerveja, porque a cerveja também tem hormônios. A cevada que é plantada hoje, e outro bota até milho, né? A linha da cerveja é feita com milho transgênico, né? Graças a Deus eu não bebo isso faz muito tempo, mais de 20 anos que eu não bebo bebida alcoólica. E quando eu comecei a estudar isso aqui, tudo que eu gosto é ilegal, imoral, nem engorda, e eu já estou planejando a minha outra reencarnação, se nessa já a coisa está ruim, dói aqui, dói ali, imagine na outra. Então, conhecendo, a gente sabe as providências que tem que tomar. E o espírita não tem como falar que não conhece. Alguém já assistiu mais que 5 palestras aqui? A maioria, né? Então não pode falar que não sabe. Esse livro aqui, ele não é autenticamente espírita, ele é um livro espiritualista, que chama Fisiologia da Alma, de Hercílio Mães. Ele é do Ramatiz. E ele fala, com muita propriedade, bate muito com o André Luiz, na questão da energia, dos centros de força, embora que eles chamam de chakras, né? Mas é o mesmo funcionamento. E ele fala da saúde e a enfermidade. Aí uma pergunta: antes que nos transmitisses as vossas considerações sobre a eficácia do tratamento homeopático, prometidas para daqui a pouco, gostaria que nos explicasse como é que as moléstias se originam particularmente no mundo oculto das forças que alimentam o pensamento e o sentimento. Uma pergunta. Aí Ramatiz responde: a saúde e a enfermidade são produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais que do mundo oculto atuam sobre o plano físico.
As moléstias, portanto, em sua manifestação orgânica, identificam que no mundo psíquico e invisível aos sentidos da carne, a alma está enferma. Quer dizer, onde que está a cura então? Está na alma, está no espírito, né? E quando que nós vamos conseguir isso? Dizem os espíritos que agora vai vir o plano, nós estamos entrando na fase de regeneração. Então vai ter muito menos doença, mas ainda vai ter. Por quê? Porque os nossos pensamentos, as nossas atitudes ainda não estão condizentes com a saúde 100%. Alguém tem a saúde 100%? Não tem. Depois dos 18, então, como eu, aí, enquanto a gente tem menos de 18, é uma beleza, né? A gente se recupera fácil, de vez em quando pega um resfriado, mas é rápido. Agora, depois dos 18, um resfriado já dura mais de 15 dias. Para se tornar uma gripe é moleza e para se tornar uma pneumonia, então, por isso que tem essas vacinas aí. Mas não adianta vacinar o corpo se a gente não vacinar o espírito. A mentalização, o psiquismo. Mas o espiritismo... Bom, então falamos da doença. Agora, o que seria o doente? O doente é esse que traz de vidas passadas esse comportamento desregado, ou desinformado, ou equivocado, né? E agora manifesta no corpo. Mas, poxa, tem muita gente boa que ficou doente. Um deles, Chico Xavier, né? Mas Chico Xavier não teve outras encarnações? Alguém, um espírito, falou que Chico Xavier foi o espírito mais perfeito que passou por aqui? Não, o mais perfeito foi Jesus. Alguém sabe de alguma doença de Jesus? Porque um espírito desse não fica doente. E olha que ficou lá, né? No deserto, andava no deserto, andava 90 dias sem ver água, sem ver, às vezes até sem comida, né? Tinha que levar lá comer um pedaço de trigo de cada vez. E disse que Jesus era meio complicado para comer, né, pessoal? Porque não precisa, o espírito desse se alimenta do próprio fluido cósmico universal. Que, aliás, está provado, né? Já tem espaçonaves soltadas pelos americanos e russos que se alimentam da energia do próprio cosmos. Bom, então o doente é esse, ou que nesta encarnação está com um comportamento equivocado, quer dizer, o que ele gosta é imoral, ilegal ou engorda, então ele vai ter as doenças, né? Ou muitas vão surgindo porque ela vem no nosso DNA, né? Então hoje a gente tem um grande número de câncer em várias fases da vida, né? Criança que já nasce com câncer, adolescente, mulher, homem, tem umas que tem mais, outras que tem menos, né? Isso aqui dá mais, câncer de mama, por exemplo, próstata no homem, né? Há uma estatística aí, normalmente furada, mas existe, né? Porque muitos morrem e nem sabem do que morreu. Porque nós aqui na civilização, estamos um pouco mais de um centro um pouco melhor, a gente tem acesso a alguns exames. Mas se a gente andar lá pelo norte e nordeste, no Amazonas, naquela região, o cara sair da casa dele para encontrar alguma coisa, vai 10 dias de barco. Aí já era. Mas lá qualquer criança lá sabe que essa erva serve para isso, essa serve para aquilo, né? E os laboratórios estão tudo lá. Dizem que estão pesquisando plantinha, peixinho, mas colhendo todas as informações para a indústria farmacêutica. Aí o nosso remédio, né? Nossa vacina. Mas se você for lá, em alguns lugares que eu tive no Amazonas, não tem farmácia, não tem como você chegar na farmácia. Se você pegar dengue hoje, você vai chegar na farmácia só para pegar desta grama, 10 dias de banho. Isso se o tempo deixar. Então, é aquela ervazinha lá que qualquer pessoa dali sabe qual que é, né? Aqueles mateiros lá, sabe tudo. Bom, então o doente é esse, que vai ter a doença atual, devido ao seu estado psicológico também, né? Muitas vezes uma preocupação,
uma irritação, principalmente irritação, medo, e até uma alegria exagerada. Pode haver desequilíbrio nos nossos centros de força, e aí a gente se desequilibra, e aí o nosso sistema imunológico abre algumas escotilhas para que o nosso organismo não consiga ter uma defesa perfeita. Então, o importante é a gente procurar estar equilibrado. Bom, aí vamos para a cura. E o Espiritismo, ele veio então para nos curar? As casas espíritas proporcionam cura? Proporcionam ou não proporcionam? Pode proporcionar. Aliás, não é a casa espírita que proporciona, mas a casa espírita é um ambiente bastante favorável para que espíritos com muito mais conhecimento do que nós, que conhecem, que têm a condição de ver o nosso perispírito, o nosso verdadeiro estado emocional, psíquico e espiritual, conforme a bagagem do espírito, e com a permissão de Deus e de acordo com a nossa fé, pode proporcionar alívios, transformações fantásticas e até a cura, que é o que a gente faz no passe. Então, quando eu passe de um encarnado, o encarnado existe dele uma outra energia, além da espiritual, porque ele é espírito, a energia material, que é o fluido vital. E à medida que há um desequilíbrio orgânico, ou espiritual ou perispiritual, mexe com todo o organismo. Então é como se a gente tivesse um carro, está funcionando bem, de repente alguma coisa começa a roubar corrente demais da bateria, aí a bateria descarrega, aí a gente para, quando vai ligar o carro ele não pega, mas a bateria não está descarregada, aí vem outra bateria, dá aquela chupeta, né? Aí pega, aí você vai lá investigar o que é, às vezes é o alternador, o dínamo, alguma coisa que não está funcionando bem, você troca aquilo, o carro fica bom. Mas se a bateria cair mesmo, arrear, acabar, não tem como, você tem que trocar a bateria. É a mesma coisa a nossa energia vital. Se ela parar, se algum órgão vital parar e para de movimentar essa energia, não tem jeito, a gente desencarna, né? O espírito não tem como ficar ligado àquela matéria. Então no passe é o que se faz essa combinação. O passista preparado, né, que vai conhecer, vai ter que saber qual é o mecanismo do passe, quais os cuidados que ele tem que ter com aquilo que gosta. Tem que tomar cuidado, porque o que ele gosta não deve ser imoral, nem ilegal e nem que engorda. Ele vai ter que disciplinar a sua alimentação, a sua mentalização, o seu comportamento. Não basta saber que o passe é uma imposição de mão, que eu faço uma prece, né? Porque ele vai doar de si para o outro. Eu posso fazer uma transfusão de sangue com uma pessoa que está com problema, com o meu sangue contaminado? Seria uma irresponsabilidade. O passista é a mesma coisa, ele tem responsabilidade. Então, para isso, tem vários livros sobre curso em formação de passe. Um deles é esse aqui, ó, Passe em Posição de Mãos, que é o mais simples, né? De Rino Kuti, que vai explicar aqui, né? Sobre o que é essas doenças, doenças kármicas, né? Quando que a pessoa não pode ser curada num passe? Quando o programa reencarnatório dela tem que passar por aquela situação. Então não vai ser curado, porque é a prova ou é a expiação dela. Ela precisa daquilo para chegar lá no plano espiritual de volta, o carnê quitado. Tá? Outra maneira dela ser atendida, quando, como Jesus fala, a tua fé te curou. Quer dizer, a pessoa que vai tomar o passe tem que acreditar que isso é possível. Não precisa acreditar que ela é merecedora, porque Deus atende todos os seus filhos, independente de merecimento ou não, né? Mas vai atender de acordo com o comportamento. Se o comportamento mental é de renovação, é de esperança, é de fé, então por que não dar mais uma oportunidade? Então a gente pode sair da casa espírita curado, ou da igreja católica, ou de qualquer outra, né? Mas a casa espírita tem essa
possibilidade de ser um grande hospital. Por sinal, à medida que a gente entra na casa espírita, alguém já assistiu o vídeo, os bastidores de uma reunião pública? Então, vamos passar aqui, os bastidores de uma reunião pública. Então tem uma portaria totalmente espiritual, que alguns espíritos querem entrar, não podem, que é o que vão perturbar, espíritos obsessores nossos, né? E outros que precisam estar naquele plano espiritual, naquela dor ainda. Nós entramos, trazemos um monte de gente, um monte de preocupações. E aí, bem antes, 2, 3 horas antes da gente entrar, tudo é preparado a nível espiritual na casa espírita, na evangelização, no salão, ou quem vai assistir o palestrante, quem vai assistir o passista, tudo está preparado. Recolhem fluidos de alta potencialidade na natureza, para na hora do passe, para determinados casos, e tem espíritos que ficam na plateia investigando o nosso campo, o campo mental de cada um, sabendo, investigando os nossos problemas, as nossas sinceridades, as nossas dificuldades, né? E vão nos assistir, já estão nos assistindo a cada um de nós. E de repente muitos vão acompanhar outros, ainda para prestar assistência em casa, para familiares, para o nosso lar. Por isso que é bom fazer o culto do Evangelho no lar, né? Para ter sempre essa companhia. E estar sempre, ser assíduo à casa espírita, para aprender, procurar até grupo de estudo, que é muito bom, né? Porque uma palestra de 40, 50 minutos é muito difícil, a não ser que seja um Raul Teixeira, um Divaldo Franco, aí sim. Mas vindo aqui João Lembro, vai ficar muito minguado, né? A maioria das informações que o Espiritismo pode prestar. Então, na hora do passe, o passista em boas condições, aquele que gosta de ajudar os outros, que acredita nessa possibilidade, que se esforça para o seu melhoramento moral, que vigia tudo que ele gosta, para que não seja muito imoral, pelo menos muito imoral, né? Nem ilegal, nem que engorda, ele tem boas condições de fornecer uma boa matéria-prima para que a espiritualidade combine com seus próprios fluidos, né? Os mentores espirituais, e com recursos da natureza, conforme o caso, porque cada um que vai tomar o passe precisa de um tipo de medicamento, um quantitativo, enquanto que o passista, coitado, não sabe nada, nem sobre ele. Muitas vezes está pior do que o que sentou ali na cadeira. Às vezes o que sentou na cadeira não tem nada, está bem, está até numa fase boa, emocional, está tudo ótimo, né? Mesmo que tenha uma dorzinha aqui, não quer dizer que a gente não esteja bem. E o passista às vezes está com uma série de problemas, né? Mas está lá, pronto para fazer a parte dele, né? Até nisso precisa ter responsabilidade, porque tem hora que a gente não tem condições nenhuma de mentalizar uma coisa boa. A gente está mais preocupado conosco do que com o próximo. Então, se o médico vai fazer uma cirurgia pensando no problema dele, é melhor ele não fazer cirurgia, né? Porque naquele momento é o paciente que é importante, né? Bom, então a casa espírita pode fazer isso. Tem um outro livro, esse antigo de Jacomelo, seu estudo, passe, seu estudo, suas técnicas e sua prática. Esse a gente agora só pode achar talvez em sebo, porque esgotou, e ultimamente teve uma época que ele foi muito procurado, né? Até para a gente estudar na Casa Espírita há uns anos atrás. Já tinha estudado ele há muito tempo, retomamos esse estudo e foi difícil achar livros, né? Aí você acha assim na Bahia, no Paraná, sempre tem que pesquisar. Ele é muito interessante porque ele faz uma comparação com outras doutrinas, com outras religiões. Então, como é que o hindu vê isso assim, assim, assim? Como é que o chinês vê isso assim? Como é que a acupuntura faz com isso assim? E como é para o espiritismo? Então, ele sempre finaliza como o espiritismo vê. Então, o acupuntura enfia agulha, o outro enfia isso, outro bota aquilo, outro bota tinta, outro bota pedra, outro bota cruz, o outro bota não sei o que. O espiritismo coloca o pensamento, o sentimento, o conhecimento.
Espiritismo é a doutrina do conhecimento. Conheça-te a ti mesmo, e aí você vai ter uma posição na sua vida muito melhor, com mais prudência, né? Com mais precaução. Conheça a verdade. Que verdade? Como funciona o universo, como é que funcionam as leis de Deus. Aí você vai ficar livre. Porque se eu sei que eu estou fazendo hoje, eu vou pagar amanhã, depois ou na próxima encarnação, aí eu estou sendo o quê? Imprudente de continuar cometendo os mesmos erros. Mas se eu não conheço, se eu não conheço a mim mesmo, se eu não me acho orgulhoso, como é que eu vou trabalhar o orgulho? Não vou, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que chegar à conclusão, não, eu sou orgulhoso. E não dar aquela desculpa, não, isso é amor próprio, eu não tenho sangue de barata, né? Quando a gente der essa desculpa, a gente não vai investir na nossa transformação. Eu não sou ciumento, eu zelo pelas minhas coisas. É ciumento, não adianta a gente querer mudar, né? Então a gente precisa admitir o que é, conhecer a nós mesmos. Eu não sou egoísta, mas 10 casas, 2 sítios, 3 fazendas, 50 carros. Não sou ganancioso, não sou avarento. Disse Chico Xavier uma vez naquele programa que a Globo começou a fazer há muito tempo, que antigamente era assim, a pessoa ligava lá no programa, aí ele falava, o doutor fulano da empresa tal, dono da empresa, o diretor doou 5 mil reais. E aí ia falando o volume, né? E aí a Globo gostava de provocar o Chico Xavier, falou, eu operava, nossa campanha arrecadou em uma semana tantos milhões. O que o senhor acha? Ótimo, muito bom, né? Mas às vezes o que vai precisar dessa doação é justamente o funcionário daquele que doou, que estava lá na frente dele com uma série de dificuldades e a gente não vê, né? E outra coisa que ele falou assim, a pessoa que tem casa na cidade, casa na praia, casa no campo, é um simples caseiro. Eu mesmo conheço alguns, né? O cara mora lá em Brasília e tem casa aqui em Rio das Ostras. Aí só pode vir uma vez por ano, 15 dias. Aí quando ele chega aí, a casa está toda embolorada, né? Tem fuzil queimado, a torneira está enguiçada, a bomba está toda travada. Aí quando ele consegue consertar tudo, está na hora de ir embora. É um caseiro, né? Quando sai todo aquele cheiro de mofo, ele tem que ir embora. Para que isso, né? Então junta o dinheiro e fica no hotel, né? Mas já tem uma casa lá. Esse outro livro aqui de paz, que é muito bom para passista, é Aprendendo com os Espíritos. Essa é de Manuel Filomeno de Miranda. Então ele diz para nós como que os espíritos estão paz. Um passista do plano espiritual, ele tem que ser extremamente conhecedor, muito preparado. Não é como nós, você leu o livro de paz? Já li, então tem tempo para depois da palestra ficar? Então vai dar paz. Ou você é médico? Sou, então pode dar paz. Não, lá não tem isso. No plano espiritual, a exigência da disciplina, do conhecimento é muito maior. Não quer dizer que outros não tenham oportunidade, mas é de acordo com o grau do conhecimento, sem nenhuma aventura, sem nenhuma imprudência, né? Sem que seja tomado todos os cuidados possíveis, para que todo o trabalho seja eficiente e não prejudique até aquele que tenha boa vontade. Porque alguém de nós colocaria o filho para ser operado por um auxiliar de enfermagem? Não, né? Auxiliar de enfermagem tem um papel importante, cuidar, né? Atender, fazer o curativo, tirar a pressão, dar injeção, dar um medicamento, seja lá o que for, mas a cirurgia tem que ser aquela pessoa que seja especializada. Se o cirurgião só sabe fazer cirurgia de unha encravada, nós vamos deixar ele operar o coração? Vamos entregar o coração para ele operar? Não. Então, na casa espírita, nós temos que ter essa mesma prudência, preparar as pessoas para as devidas tarefas. Tem tarefa para tudo, né?
Poxa, eu só tenho condições de botar o copinho, nem para encher a água no copinho eu tenho, porque eu tremo. Eu não tenho segurança, não tenho força na mão, então põe só um copinho. O outro vai colocar a água da jarra num copinho. Então tem coisa para todo, mas a gente precisa fazer aquilo que a gente realmente tem condições de fazer. Então esse livro aqui dá várias dicas, como os espíritos fazem, como que eles recolhem, né? Como que eles contam com o passista. Vamos ver se eu leio aqui um pedaço. Os procedimentos são efetivos e confiáveis e para indicações se aplicam. Para que indicação se aplica? Esta questão. E quando falamos de procedimentos confiáveis, estamos objetivando, sem dúvida, identificar as fontes de onde promano e os fundamentos experimentais que se baseiam para que adotemos em função de respeitabilidade que merece. Quer dizer, ninguém vai ser escalado para um trabalho no plano espiritual sem saber por quê, o que ele vai fazer, como vai fazer. Bem sabemos que os procedimentos não se restringem ao aspecto mecânico das posturas físicas ou dos gestos, mas alcançam uma postura mental, que determina a capacidade de irradiar o pensamento e movimentar energias. Então muitas vezes a gente fala assim, vou dar um passe dispersivo, porque a pessoa pode estar com muita energia. Como é que eu sei isso? Se o médium é vidente, consegue ver, tudo bem, mas se ele não consegue ver, muitas vezes ele vai dispersar uma pessoa que está com a energia lá embaixo, né? Então precisa, primeiro, por isso que é bom o atendimento fraterno, o tratamento espiritual na casa espírita, a pessoa faz o atendimento fraterno e nessa entrevista, aí sim se tem, olha, a pessoa tem uma deficiência física, respiratória, de digestão, disso, ou de emoções, ou é cardíaco. Então aí, esse livro aqui tem várias técnicas, pode ser dado o passe até no órgão, aí o dispersivo, o de harmonização, o de colocação de energia em tal lugar, então aqui, porque você tem o diagnóstico. Houve uma entrevista preliminar e se sabe o que o paciente tem. A mesma coisa que você, quando vai no médico, ele manda você fazer um monte de exames. Mesmo você falando que tem isso, que tem aquilo, ele quer ter a prova que você tem aquilo, para te dar o medicamento certo, a cirurgia certa, a providência certa, né? Quando ele não faz isso, se ele está chutando, ele pode estar dando até prejuízo. Então no passe é a mesma coisa, é uma cirurgia física e perispiritual. O que é o passe? É uma transfusão de energia vital, psíquica e espiritual de um indivíduo para o outro. Aí Kardec pergunta, um espírito pode dar um passe no encarnado diretamente, sem necessidade do passista? Pode. É o que acontece aqui na reunião pública. Muitos espíritos estão dando passe em nós, né? Então muitos de nós nem precisaria tomar um passe, né? Só se a gente realmente está. E no tratamento espiritual, o ideal é que se tenha essa entrevista, porque aí se tem um diagnóstico e aí conselho, esse livro aqui fala de tudo quanto é tipo de passe. Ele explica todos os tipos que um encarnado pode dar, né? Dentro daquele grau de conhecimento, né? E tem até um outro livro, o Manual do Passista, que dá a questão do tempo do passe, a distância, quando é criança, quando é idoso, quando está enfermo, quando não está enfermo. Então a cura na casa espírita é possível, né? Com o preparo dos passistas, com a seriedade das pessoas que dirigem a casa espírita e com toda essa vibração de todos nós. Confiar na casa espírita, confiar naqueles que estão lá dando passe, mesmo que ele não saiba tudo, mas se ele tiver o coração cheio de amor para dar, o que ele não souber fazer ou o que ele fizer errado, a espiritualidade vai dar o jeito. Realmente não precisa se preocupar, mas vejo lá que o fulano dá um passe assim, o outro dá assado, né? Aí quando eu vou tomar nesse, eu sinto isso, quando eu vou tomar aquele, sinto aquilo. Não se preocupe com isso, a gente vai pedir a interferência de Deus, de Jesus, que é o médico dos médicos. O passista está ali de boa vontade, né? Fazendo
o máximo que ele pode para ser um bom instrumento, um bom canalizador. Porque, com certeza, se ele está ali, também é uma prova dele, né? Antigamente ele sugava, agora está na hora de doar. Então, se a gente quiser ficar curado mesmo, não acredito que vai ser nessa encarnação nem na outra, né? Mas se a gente quiser estar melhor, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Cirurgia moral. Prestar atenção no que a gente gosta. Se é imoral, se é ilegal ou se engorda. Temos que cuidar do corpo e do espírito, porque o corpo é o melhor instrumento enquanto a gente está encarnado para que o espírito evolua. Através da dor, lembra que Jesus diz o quê? Bem-aventurados que sofrem. Aí a gente fala, como é que pode, né? Dói tudo, dói aqui, dói ali, ainda diz que eu sou bem-aventurado, porque agora você está pagando. A gente pagar, quando chega o imposto lá, não dói lá, o cheio pagar, quando chega a conta de luz, né? 900 e tanto aqui para uma casa espírita, dói você pagar, né? Mas tem que pagar. Você não desfrutou, não acendeu a luz, não gastou, tem que pagar, né? Você não tem as atividades da prefeitura, vai à rua, asfalta, iluminação pública, um monte de coisa, tem o posto de saúde, né? Se funciona bem ou mal, aí a gente tem que cobrar, mas tem o nosso imposto que vai fazer com que a gente funcione. Lembra que trouxeram lá perguntaram para Jesus, é lícito pagar? Traz a moeda aí, ó, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que cuidar da parte física, material e da espiritual, que essa aqui é de Deus, né? Então esperamos que todos nós possamos refletir bastante sobre isso. A fidelidade na casa espírita é muito importante. Ela perguntou aqui, quem vem domingo, né? Fidelidade, isso é bom. Não só para nós, para a casa espírita. Porque se nós estamos vindo sempre na casa espírita, quer dizer o quê? Que a gente gosta. A gente tem afinidade com a casa espírita. E quando a gente tem afinidade, o que a gente fornece? Um material fantástico para que a espiritualidade faça aqui verdadeiros milagres que a gente não tem ideia. Não só no plano físico, mas também no plano emocional. Por isso, quando a gente sai da casa espírita, sai mais leve, né? Aí chega no outro dia, começa o trabalho, começa a atividade e fala, caramba, não vejo a hora que chega o domingo, não vejo a hora que chega a quarta-feira para voltar lá. Por isso que a gente quer tomar passe, a gente vira papa-passe. Porque o passe também dá um banho de uma energia, né? Então a gente se acostuma com isso, a gente nem precisaria. A gente poderia estar daqui, quem não for tomar o passe, fica olhando daqui, doando. Não precisa conversar do jogo do Brasil, da política, nada. Vamos em prece para os passistas e o plano espiritual atender aqueles que às vezes estão com câncer, estão com vírus, o Zika lá instalado, nem sabem, e que de repente sai daqui sem nada. Muita paz para todos.